Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. A novata maledite. Vou compartilhar algo que aconteceu comigo, uma história real. Trabalhei como gerente em uma loja por 10 anos. Na época, a empresa estava contratando novos funcionários e uma jovem foi contratada para o caixa. Com o tempo, percebi que havia algo estranho nela. Todos os dias ela me fazia perguntas sobre minha vida pessoal, se eu era casada, quanto eu ganhava e até o perfume que eu usava. Achei estranho, mas não dei muita importância. O que chamou ainda mais a minha atenção foi que ela começou a se aproximar muito do dono da loja. Eles conversavam todos os dias e a relação deles ficou cada vez mais próxima. Até que certo dia, o dono me chamou no escritório para conversar. Quando entrei, ele me olhou e disse: Dona Luísa, estou fazendo algumas mudanças na empresa. Infelizmente, não preciso mais dos seus serviços. Naquele momento, senti o meu chão desabar. Eu dependia desse emprego e não entendia o que eu havia feito de errado. Saí da loja em lágrimas, sem saber o que fazer. Dias depois, uma das funcionárias da loja me ligou para saber o que tinha acontecido. Quando expliquei que o dono tinha me demitido, ela ficou surpresa, pois todos sabiam o quanto era dedicada. A verdade é que minha vida começou a desmoronar. O aluguel venceu, as contas de luz e água se acumularam e eu estava desesperada. A dona da casa onde eu morava pediu o imóvel de volta e eu estava sozinha, sem ninguém para pedir ajuda. Em uma manhã, liguei para uma amiga da loja, pedi dinheiro emprestado. Quando ela veio me trazer, ficamos conversando. E foi nesse momento que ela me contou a verdade. A novata, aquela mesmo que havia se aproximado tanto do dono, havia se tornado amante dele. Ela foi responsável pela minha demissão, pois queria o meu lugar como gerente. Fiquei furiosa, não posso negar. Os dias passavam e minha situação só piorava. Cheguei ao ponto de querer ir até a loja fazer um escândalo, pedir satisfações. Mas quando fui falar com a minha vizinha para pedir dinheiro da passagem de ônibus, ela segurou na minha mão e me disse: Tudo que você está passando é injusto, mas não faça isso, não vai resolver nada. Eu chorava de raiva, mas ela continuou: Tudo que você perdeu, você vai receber em dobro. Seu caso é espiritual e briga não vai resolver. Minha vizinha era mãe de santo e ela se ofereceu para me ajudar. Ela pediu fotos da novata, o nome do dono da loja e outras informações. Passei tudo para ela. Alguns dias depois, uma amiga da loja me ligou, dizendo que o dono havia viajado para a praia com a novata, mas que o carro deles havia virado e ambos morreram no acidente. A esposa do dono herdou tudo, a loja, os negócios, tudo que eles tinham. 3 dias depois, para minha surpresa, a esposa me ligou, pedindo para conversar comigo. Fui até o escritório dela, e ela lá me disse que sabia que eu havia sido demitida por causa da amante do seu marido, mas que na época não podia fazer nada, pois dependia dele financeiramente. Agora, com tudo nas mãos dela, ela me convidou para ser sua sócia. Eu chorei de felicidade. E ela me contou que um tempo antes tinha sonhado em que eu aparecia para ela dizendo que as coisas iam mudar. E lembrando desse sonho, decidiu me chamar. Hoje somos grandes amigas, como irmãs. Ela casou novamente e está feliz. E eu, depois de tanto sofrimento, consegui dar a volta por cima e reconquistar a minha vida. A criatura. Oi, eu sou o Gustavo. E até hoje lembro de um episódio que mudou completamente a minha vida. Sobre a visão o que eu acreditava e não acreditava. Sempre fui cético. Enquanto a minha família era religiosa, eu era o oposto.
Nunca ia à igreja, nunca rezava e simplesmente não acreditava em nada que envolvesse o mundo espiritual. Eu dividia o quarto com o meu irmão mais novo, que era sonâmbulo. Às vezes, no meio da noite, eu acordava e ele estava parado ao lado da minha cama, me olhando fixamente. Eu mandava voltar para a cama e, quando ele não respondia, tinha que chamar a minha mãe para ajudar a acordá-lo, mesmo sabendo que não é ideal acordar um sonâmbulo. Mas uma noite foi diferente. Cheguei em casa cansada depois do trabalho. Já era tarde. Meu irmão ainda não estava no quarto, mas eu estava exausto demais para perguntar onde ele estava. Arrumei a cama e fui dormir. Lá pela madrugada, ouvi a porta do quarto abrir e, sem pensar muito, perguntei: como foi a aula hoje? Nenhuma resposta. Achei que ele estava cansado, então continuei deitado, tentando pegar no sono. Algum tempo depois, acordei de novo. Havia alguém parado em pé ao lado da minha cama. Assumi que era o meu irmão e disse para ele voltar a dormir, mas ele continuou parado, sem se mover. Eu virei para o outro lado, achando que logo voltaria para a cama dele. Foi então que senti o colchão afundar e ele deitar ao meu lado. A respiração dele estava pesada, quase como um ronco. Finalmente ele dormiu, pensei. De repente, minha mãe bateu na porta do quarto. Irritado, gritei: mãe, por que esse barulho agora? Ele acabou de dormir. E foi aí que minha realidade me atingiu como um choque. Minha mãe me respondeu do outro lado da porta: Gustavo, você enlouqueceu? Seu irmão está dormindo na casa de um amigo essa noite. Eu olhei para o lado e a cama do meu lado estava vazia. Fiquei paralisado, medo me invadindo de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Tentei ignorar o que tinha acontecido, mas não consegui dormir. O que quer que fosse aquilo parecia ter desaparecido. Mesmo assim, fiquei em alerta, tremendo de medo. Cerca de meia hora depois, senti novamente o colchão afundar. Algo deitou ao meu lado outra vez. Eu não tinha forças para se mover, para gritar ou sequer respirar direito. Naquele momento, sem saber o que fazer, comecei a sussurrar uma oração. Eu, cético, me vi implorando para Deus ajuda, repetindo a oração na minha cabeça e mal conseguindo mover os meus lábios. E então, como se minhas palavras tivessem algum poder, aquela coisa simplesmente se foi. Nunca soube o que era, mas desde então passei a questionar todas as minhas certezas sobre o que realmente existe ou não. Eu sei que o meu relato não é aquelas coisas de assombração e relatos e tal, mas de verdade, eu, cético, que não acreditava em nada, isso me aterroriza muito até hoje. E é isso, gente. Obrigado por ler o meu relato. Eu que te agradeço, Gustavo. Que relato, gente. Perturbador. E eu achei. Né? Eu esqueci de comentar o da Maledite anterior. A Maledite, tudo que a gente faz, a gente paga. Com certeza ela fez algum tipo de trabalho pra ela, pra destruir a vida dela. E por fim ela acabou pagando pro mal dela. E agora que o caso do Gustavo, criatura, né, gente? Aquele medo que todo mundo tem. Alguma coisa deitada do seu lado na sua cama. Você achar que é os outros olhando e não tem nada. Veio umas 10 cenas de filme de terror diferentes na minha cabeça. Fé em Deus, pais. Vamos então para o nosso próximo vídeo de hoje. A criatura do jardim. Era por volta das 2h30 da madrugada, de um domingo solitário, quando acordei sentindo sede e um leve desconforto. Meu corpo estava quente. Respirei fundo antes de me levantar. Caminhei em direção à cozinha, atravessando um corredor longo e escuro, daqueles típicos de casas antigas, onde o piso amadeirado rangia a cada passo. Ao chegar na cozinha, iluminada apenas pela luz suave da geladeira, peguei uma jarra de água e um copo. Comecei a beber, mas de repente fui tomado por uma sensação intensa de que alguém me observava. Meu corpo todo arrepiou. Quando me virei em direção à grande janela que dava para o jardim, vi algo que jamais vou me esquecer. Um homem magro, com a pele enrugada e dedos anormalmente longos. Estava parado, do lado de fora, me encarando. Seus olhos seguiam cada movimento meu, mas ele não mexia um único músculo. Eu estava petrificado.
Minha mente tentava processar o que estava acontecendo, mas o medo me paralisou. Passei uns bons minutos parados, apenas olhando aquela figura estranha, sem coragem de perguntar quem ou o que ela era. O silêncio da madrugada amplificava o terror que eu sentia. Seus olhos, fixos, não piscavam nem sequer apenas um segundo. Eles apenas me seguiam, lentamente. Eu dava passos para trás, tentando recuar pelo corredor e voltar ao meu quarto. Quando finalmente cheguei ao meu quarto, a sensação de estar sendo observado continuava. Aquela criatura no meu jardim, quem ou o que era? E o que ela queria? Passei o resto da noite em silêncio, suando frio e tremendo de medo. Quando eu percebi, já havia adormecido. No tapete do quarto, vencido pelo cansaço e pelo pavor. Na manhã seguinte, o quarto estava escuro. A luz do dia quase não penetrava as janelas. O céu estava cinza e nebuloso. A chuva fina batia no vidro. Mas eu ainda sentia como se a madrugada não tivesse terminado. O que aconteceu naquela noite? Era um sonho ou uma experiência real? Até hoje, ao lembrar daquele homem, sou tomado por calafrios. Não sei se aquilo foi real, mas a imagem daquela criatura ainda me atormenta. Eu sei que parece um relato bobo. Talvez muitas pessoas não vão acreditar, mas só eu sei o pavor que eu passei naquela noite. E eu não sei se aquilo era uma criatura ou se era uma pessoa. As duas opções me atormentam profundamente. E obrigado. Gente, eu achei esse relato, assim, muito filme de terror. Se você pegar esse aqui e escrever ele bem escrevido, dá um script perfeito para um filme de terror, gente. A dúvida é, era uma pessoa ou era uma criatura? Se era uma pessoa, por que a pessoa estava no quintal olhando para dentro? Dá medo também o que ela ia fazer com ele. Se era uma criatura, que criatura que era essa? Jesus amado. Pelo menos não saiu pra fora, né? Porque tem gente que pega e vai lá ver o que é. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Gostei muito de todos eles. E comenta aqui pra gente nos comentários quais foram os seus relatos favoritos e as suas opiniões sobre eles. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E se você tem um relato e gostaria que eu lesse aqui no canal, aqui na descrição do vídeo vai estar os métodos de envio, que é o e-mail ou pelo Instagram. E é isso, gente. Boa noite e bons sonhos!